Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Urso de Prata, o seu programa sobre as notícias do mercado financeiro. Hoje é dia 18 de outubro de 2024, uma sexta-feira, sobrando uma sede antes das notícias, os nossos merchants, Interactive Brokers, corretora completa para você operar no mercado de bonds, commodities, títulos, moedas, ações, Estados Unidos, Europa, Ásia, inclusive Bovespa. Se você usar o link que está na tela e na descrição seguindo as condições, você pode ganhar até $200 como prêmio de boas-vindas. E além disso, se não souber como operar na corretora, temos uma playlist completa onde eu explico os meandros da mesma. Se você quiser se tornar um membro e ganhar vantagens adicionais com materiais exclusivos e acompanhamentos, clique aqui embaixo e será muito bem-vindo. Temos um grupo do Telegram apenas de compartilhamento de conteúdo, livre acesso, link na descrição, e a nossa parceria com a moto-joias.com.br para você adquirir joias do metal precioso que dá o nome a este quadro inteiramente de prata, anéis, brincos, pulseiras, cordões, colares de variadas temáticas, entre eles aqui na tela aí o anel logo do canal, mas você pode escolher muitas outras possibilidades. Usando o nosso cupom SCF, tudo junto e minúsculo, você ganha frete grátis na modalidade PAC nas suas compras acima de R$200 para todo o Brasil e ainda pode parcelar em algumas vezes sem juros no seu cartão de crédito. Por fim, se você é aquele inscrito de longa data, já deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e visite as nossas redes sociais. Começando, a gente vai falar aí de um provento novo, renda passiva, aquela que você ganha sem trabalhar, da empresa de tecnologia Valid. VLID3 é o código da ação, anunciou juros sobre capital próprio de 53 centavos por ação, data base 7 de novembro, está no X numa sexta-feira, 8 de novembro. Pagamento em 18 de novembro, esse é o provento novo que nós temos aí para anunciar, mas eu vou passar brevemente na tela aqui outras empresas que ainda têm data de corte, né, aberta. A Vulcabras já passou essa de outubro, mas tem em novembro, né, empresa aí dona da marca Olímpicos, tem o Banco BMG, a Pets, né, de produtos voltados para o mercado animal, incorporadora Mitre, Caixa Seguridade, empresa de shoppings aí Multiplan e McDonald's, tá bom? Então, nossa primeira notícia propriamente dito, vencimento de opções hoje dia 18, terceira sexta-feira aí do mês de outubro, vencimento regular, aquele tradicional, né? Agora tem os semanais, mas o tradicional das séries, no caso J de calls e V de puts, né? Só lembrando aí que, para os desavisados, o exercício regular se dá após o fim do pregão, né? Acaba às 5 horas, ali pelas 6, 7 horas, começa o exercício. Os efeitos do exercício se dão somente segunda-feira, dia 21. Os ativos a vencer ou vincendos poderão ser negociados até 1 hora antes do fim, né, deste pregão de hoje, ou seja, até às 16 horas. Mas cada corretora tem a sua peculiaridade, então seja prudente, evite aí levar até o limite do prazo. O ideal seria nem estar com esses ativos aí se você queria negociar eles hoje. Eu sei, né? Mas eu vou tentar a sorte. Comprado é uma coisa, vendida é outra, tá? Então, reforçando esse aviso, se você verificar alguma possibilidade real de haver exercício na sua carteira, seja comprada ou vendida, comprada inclusive era melhor você vender, né? Porque tem taxas de exercício. Mas enfim, se você verificar isso, deixe ou o dinheiro disponível ou as ações livres de ônus ou de garantia até o fim do pregão para evitar surpresas desagradáveis, como por exemplo uma taxa aí por saldo insuficiente ou sei lá, encerramento de algumas posições que você não queria para cobrir o exercício, né? Ainda tem colegas que, por exemplo, falam, vende put, você está comprando, o cara se confunde, né? Ou vende qual você está vendendo, né? Porque é o inverso. Então, se você ainda está nesse meio aí dessas dúvidas básicas, evite operar opções, mas pelo menos evite operar opções no vencimento, tá bom? Então, a nossa primeira notícia informativa, propriamente dita, saiu um informativo aí do Instituto Brasileiro de Economia do FGV, da Fundação Getúlio Vargas, voltada aí para o comércio exterior, o indicador do comércio exterior, e ele aponta que nossa balança comercial brasileira deve fechar o ano de 2024 com superávit de 79,8 bilhões de dólares, tá? Isso aí foi divulgado agora há pouco, aí no começo do dia de hoje. Abre aspas aí para a instituição, a projeção da Secretaria de Comércio Exterior para essa balança aí de 70,4 bilhões
mas o IBRI, né, que é esse instituto aí voltado ao comércio exterior, já aponta 79,8 bi. O resultado de outubro sinalizará qual será o resultado mais provável. Em setembro, a balança comercial registrou superávit de 5,4 bi, ante um resultado de 9,2 bi em setembro de 2023, ou seja, quase metade, né, do que foi no ano passado. Ou caiu pela metade, ou era o dobro no ano passado, seja como for, caiu bastante o resultado brasileiro, né? Segundo a instituição, aí, o FGV, os destaques no mês foram o aumento das exportações para os principais parceiros comerciais e o desempenho da indústria de transformação. Até porque o agro está sofrendo muito e com juros altos aumentou o número de pedidos aí de recuperação judicial das principais empresas do setor, dado que sem crédito elas não conseguem se projetar para próximas safras e com isso vão quebrando, né? Então se perde no agro, até por causa da crise de secas aí, chuvas exageradas, por exemplo, hoje em São Paulo está previsto uma chuva exagerada, isso aí realmente também não é muito bom, né, para a questão do agro, mas aí a indústria está compensando, vamos dizer assim. Abre aspas de novo agora para o Ricomex, aumento das exportações da indústria de transformação, em parte associada às vendas do setor automotivo para a Argentina e a melhora do desempenho para o mercado dos Estados Unidos. As importações continuam sua trajetória de aumento, lideradas pela indústria extrativista no mês de setembro, com maiores volumes de compra de petróleo e derivados, resumiu aí o relatório. Então, sinceramente, para quem fala que o Brasil é autossuficiente em petróleo, está aí para mostrar que, né, de fato não está. Até porque quando se tem crise hídrica, né, também se tem crise elétrica, né? A maior parte da geração brasileira é hidrelétrica e aí tem que se comprar principalmente gás natural se for insuficiente para as termoelétricas. Mas o fato é que o Brasil tem talvez autossuficiência em algum aspecto no petróleo, mas não nos derivados. Seja como for, está vendendo carros para a Argentina. E eu desconfio que na Argentina o carro é mais barato que no Brasil, ainda mais com um governo aí tão mais liberal que o nosso. Em setembro de 2024 de setembro de 2023, o volume exportado cresceu 4,6%, enquanto o volume importado aumentou 22,9%. No acumulado do ano, de janeiro a setembro de 24, ante a igual período de 23, quando o volume exportado avançou 4,4% e o volume importado teve uma elevação de 14,9%. Vou traduzir aqui para os colegas, tá? Dá para ver que a importação está aumentando num ritmo muito maior do que a exportação. O que já era ruim em 23 está piorando em relação a 2024 e se isso continuar, a balança comercial tende a ficar, na verdade, desfavorável, o que contraria essa expectativa aí de superávit. Ou seria um superávit num setor específico, mas que não se traduziria realmente em resultado positivo para o Brasil. Afinal de contas, a gente está trazendo mais coisas para o nosso país e vendendo menos. Tá? Abre aspas de novo para o FGV, o aumento das importações tem sido acompanhado pelo crescimento das importações de bens de capital, o que é um sinal positivo, pois sinaliza um aumento de investimentos. Então, talvez a aposta do FGV é que pelo menos está entrando dinheiro no país. Não é o que os últimos indicadores aí de entrada e saída de estrangeiros têm mostrado, afinal de contas eles vêm para o nosso país para fins especulativos, né? Os investimentos de longo prazo dele são em moedas fortes como o dólar e o euro, né? Ainda mais como a gente vai ver com a melhora do panorama, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, mas continua sendo aposta aí da FGV. Quanto aos principais parceiros comerciais do Brasil, o volume exportado para a Argentina cresceu 34,1% em setembro deste ano de setembro do ano passado, contrariando o discurso padrão de que o Milei iria fechar as portas para o Brasil. Pelo contrário, ele não nega a realidade e aceita essa relação bem interessante que tem com o Brasil. Por outro lado, as remessas para a China caíram 9,7%, enquanto avançaram para os Estados Unidos 8,9%, reforçando talvez a nossa tese aqui do canal de que, por exemplo, no caso da Vale, diante de um setor imobiliário combalido lá na China,
A Vale está apostando nessa produção recorde que ele deu, a gente falou no nosso último vídeo, em exportar para os Estados Unidos, né? E assim manter o seu volume, né? Tanto de oferta, que está elevada deles, quanto da demanda, né? Porque se não conseguir suprir nos Estados Unidos a demanda que está sendo perdida para a China, vai ficar com estoque, preço tende a ser mais pressionado ainda para baixo do ferro. Então, de um modo geral, parece que essa expectativa do IBMEX é um pouco otimista demais, né? Diga-se de passagem. E mesmo que não seja otimista, ela não leva em consideração essas peculiaridades, como a gente falou, de crise, questão do agro, questão chinesa, né? Mas, enfim, né? Vamos ver se o pessoal reage como boa notícia não está aparecendo, tá? A gente fala agora brevemente de duas notícias pontuais de empresas. A Rapt4, ou Randon, né, o nome da empresa, aprovou compra por meio de subsidiária da totalidade das ações da EBS Aftermarket Group, com sede em Manchester, no Reino Unido, por 56 milhões de libras. Né? Lembrando que o Reino Unido não está mais na zona do euro, então usa a moeda própria, ou seria euros aqui, eu acho que isso aqui é libras, tá? Cerca de 410 milhões de reais, pelo menos já traduziu aqui, tá? Eu acho que isso é o euro mesmo, enfim. A negociação inclui outras subsidiárias na Irlanda, Holanda, entre outros, aí até a China, e visa internacionalização dos negócios da Randon na Vertical Autopeças, com o objetivo de expandir sua atuação no mercado europeu, exposição à moeda mais forte, né, euro ou libra esterlina, que é mais forte que o Brasil, que é a real brasileiro, e a possibilidade de sinergias futuras, né? Dado que você está na Europa, você pode vender aí subsidiária, negociar em euro, é uma coisa bem melhor, né? Do que estar numa moeda um pouco mais fraca que o real. No último ano fiscal, encerrado em 31 de março de 24, o grupo EBS apresentou uma receita líquida de, eu acho que é euros mesmo, tá? 40 milhões de euros ou cerca de 290 milhões de reais. O fechamento da transação requer o cumprimento de termos definidos a nível contratual, além de provavelmente os órgãos concorrenciais aí, do Reino Unido e talvez até os brasileiros envolvidos. Parece um ótimo negócio para a empresa internacionalizar, né, e não ficar tão dependente de uma economia tão fragilizada como a nossa. Já a empresa de móveis aí domésticos, a Mobile, né, a MBLY3 anunciou um aumento do capital social da companhia mediante a emissão de 13 a 56 milhões de novas ações, com valor de referência 408, que me parece meio absurdo, dado que ela está, acho que agora na casa de R$ 2, entre 55 a 230 milhões de reais captados, né, usando esse valor de referência aí, 408. Além disso, um bônus de subscrição, cada uma ação da Mobile que for subscrita, né, pagando 4,8, você ganha o direito a subscrever 0,55 nova, quase metade, né? Então, se você subscrever duas, você ganha direito a uma nova, e esse aí é um preço de R$ 9, né? Então, não sei se é para rir ou para chorar, né, como eles esperam arrecadar dinheiro aqui, se eu entendi corretamente, mas enfim, está aqui, tá? A gente fala brevemente do cronograma, fator é 53%, ou seja, sua posição é de 100, você vai ter direito a subscrever 53 novas, né? É pouco mais da metade, então está querendo captar bastante dinheiro, né? Porque novas ações entram dinheiro para a empresa. Data de corte 22 de outubro, limite aí para você fazer parte desta oferta. O período de subscrição de 23/10 a 21/11, não foi dito aí a data de liquidação, mas geralmente é no dia subsequente, né, no pregão subsequente. Ou seja, deu 21/11 ou 22 se for um dia útil, você vai lá, paga 408 por cada ação que você quer subscrever e subscreve. É livre negociação dos direitos, então deve surgir aí a MBLY1, do dia 23/10 a 21/11, se você não vai saber o que é, já estou dizendo o que é um direito de subscrição, ele tem este prazo de validade e este valor de strike, vamos dizer assim, 408. Não se confunda e não ache que você está comprando um mobile barato, né? Mas eu sei que tem muita gente que vai pegar depois, infelizmente, e vai perder dinheiro. Vai ter direito a recibos e sobras, ou seja, é uma fração, deu 0,01 ação, vai ser ajustado em dinheiro, e o recibo não vai virar diretamente o Mobile 3, vai virar talvez Mobile 11 ou Mobile 12, e aí só então vai passar a esse Mobile 3, algo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com a Casas Bahia recentemente. Se você quer saber o que é o Bahia 12, é o recibo da subscrição Bahia 1, né, que teve recentemente das Casas Bahia. Além disso,
a empresa vai fazer também a sua primeira emissão de debêntures no valor de 500 milhões de reais, em série única, tá? Com vencimento lá em 31 de dezembro de 2035. Cada título inicia o valor de R$1.000, vai pagar CDI mais 2, ou 102% do CDI, e são conversíveis em ações. Olha que interessante, é o valor de R$9 cada, acrescido da remuneração do tempo de início à conversão. De uma forma bem resumida, tá? Você compra a debênture e no prazo que ele for definido, vão ter prazos intermediários aparentemente, você pode pegar essa debênture e converter ela em ações. Aí já começa a fazer sentido. Vamos supor que você tem que comprar 1.000 aí específico. Então você tem 9.000, a ação tiver R$3, não interessa, você vai receber aí 9.000. Mais o rendimento do período, né? Então, isso aqui pode ser mais interessante a debênture do que, de fato, a oferta de ações, tá? Se não houver prazos intermediários, o que já está dito no aviso que vai ter, mas caso não tenha, o vencimento e a conversão se dá obrigatoriamente no vencimento, ou seja, em 31 de dezembro de 2035, se até lá você não fizer nada, você vai receber as ações a R$9. Tá? A R$9 mais o rendimento do período. Obviamente, até lá, se a ação tiver subido muito mais do que isso, você pode fazer outras opções. Então, no caso da Mobile, está parecendo que a emissão de debêntures é muito mais interessante no caso do que o aumento do capital social, e é algo novo, né? Porque geralmente as debêntures não são conversíveis em ações, né? São apenas títulos aí de renda fixa sem garantia da FGC. Essa continua também sem garantia da FGC, mas tem a possibilidade de você virar acionista, tá bom? Então vamos para o nosso giro global. Recentemente saíram dados aí da inflação da zona do euro e dos Estados Unidos e foram muito otimistas. No caso, a inflação americana próxima da meta está em 2,4, leve queda era 2,5, e a da zona do euro melhor ainda, tá em 1,8, sendo que a meta de ambos aí as regiões é 2%. Então a inflação da zona do euro está dentro da meta, sofreram alguns cortes sucessivos e os juros aí estão entre 3,25 e 3,65, né? Quanto os juros americanos aí, eu acho que eu nem ajustei aqui, não, eu já ajustei sim, a 5,25 a 5,5. Então, a inflação caindo na Europa, a inflação caindo nos Estados Unidos, juros caindo em ambas as regiões e o Brasil tendo que falar em alta de juros devido às questões que já falam, né? Problemas ambientais, problemas jurídicos, problemas tributários e problemas fiscais. A última notícia maravilhosa aí de criação de tributos sobre milionários, como se isso tivesse dado certo em qualquer lugar do Brasil, do mundo que foi tentado, e, por exemplo, as crises do Tesouro aí que levaram a paralisações recentes. Ontem não tivemos vídeo, mas o Tesouro Pré chegou a casa de 13%, hoje em leve queda 12,91, e o IPCA+ chegou a bater 6,7, agora em 6,64. Essas incertezas nos problemas do Brasil, questões de juros, de inflação, inclusive questões de fundos imobiliários polêmicas, levam os juros a subir, até porque o gringo fica nessa incerteza se vai receber o dinheiro de volta. Já na Europa e nos Estados Unidos a situação está bem melhor, atraindo capital para lá e afugentando daqui, infelizmente, tá? Nessa toada a gente vê as commodities, o ouro e a prata em alta, a prata inclusive quase 3%, na outra ponta gás natural cai mais de 3%, 3,31%, soja, trigo cai 2,82% e o petróleo WTI 2,41%. Imensa maioria das commodities a gente está vendo aqui em queda, né? As metálicas, as agrícolas e petróleo e derivadas. Talvez algumas metálicas aqui mais associadas ao valor, como alumínio e zinco, subindo, além do ouro e da prata, obviamente. Mas é um cenário um pouco pior, né? Vamos dizer assim, para a maior parte das commodities. O Brent, por exemplo, está uma nova correção testando o suporte dos 72, 72,94. Isso não é bom, né, para petroleiras como a Petrobras, né, e as outras do Brasil. O gás natural, porém, também, né, está agora perdendo aparentemente o suporte dos 2.300, está 2.271, com alvo ali em 2000. Toda a alta que teve recente está sendo devolvida.
infelizmente. Aí empresas do setor como a Eneva também sofrem. O minério de ferro, pelo menos, ele está se mantendo ali próximo aos 100. Foi até os 110, não conseguiu avançar, devolveu, mas está segurando, né? E aí você vê que a Vale talvez fique segurando entre 60 e 62, 63. É atuada enquanto o minério não avança e enquanto a China não define planos realistas aí. Como dito, até da diminuição da parceria Brasil-China para aumento da parceria Brasil-Estados Unidos, tá? Momento 101,05. Ouro em um novo patamar, sem nenhum alvo acima dele definido, rompeu os 2.700, está em 2.732. Para o alto e avante, aqui já não é um sinal tão bom, né? É sinal de preocupação global. Índices mundiais, na abertura, Dow Jones em leve queda, SP500 e DAX alemão em leve alta, assim como a bolsa canadense. Fechou hoje o índice Nikkei japonês em alta de 0,11 e a bolsa australiana em 0,87. Imensa maioria das bolsas em alta, porém a gente destaca negativamente talvez o índice de small caps e o VIX, né, que acaba sendo algo positivo. Subiram aí o Nasdaq e o SP500. Na Europa alta, né, como dito, com alguns pontos vermelhos. Na Ásia, uníssono, né, alta, né, mas a gente tem que ver que a bolsa chinesa, embora está subindo 4%, né, fechou, né, subindo 4%, nos últimos dias caiu bem, e o nosso Ibovespa para abertura abriu em leve queda, 130.155, está segurando aí, amigos, os 130 mil pontos, não reage nem para cima nem para baixo, pelo menos isso, tá? Então, marcando um suporte, talvez o pior esteja passando. O IFIX, depois da recuperação recente, consolida-se aí em 3.234, não avança mais, né? O que é um péssimo sinal, né? Que se esperava uma boa reação depois de uma queda bem severa, como deu para ver aí, de agosto a outubro, perdeu-se bastante nos fundos imobiliários. A Bolsa Brasileira em dólar, para tocar a mínima de novo, 28,27, então a gente falou da máxima em reais, em dólar, está bem distante disso, porém a volatilidade deu uma estabilizada em 31,74. Podia ser pior, vamos dizer assim. A Bolsa Americana em 5.856, próximo ao topo histórico, não consegue avançar. Então está testando esse topo, a volatilidade caindo, perdeu os 20, agora está em 18,39. Pelo menos uma boa notícia, sinal de que pode avançar ainda mais, né? Enquanto o nosso país patina. A força do dólar dá uma correção recente em 103,54. Depois de superar os 103, né? Nada sobe para sempre, mas ainda está muito positivo a moeda americana, em relação a iene, euro, franco suíço, etc. E em relação ao real, próximo ao topo do ano, tá? 5,67. Né? Teve um momento ali em agosto, quando bateu ali até acima de 5,80, mas das últimas vezes que foi ali em 5,67, 5,70, começou uma correção. Vamos ver se ela acontece de novo ou se a gente vai testar a máxima do ano, que seria uma lástima. Em euro, 6,15, está parecendo que não vai testar os 6,30, que foi a máxima recente, tá? Mas ainda não está muito bom para a nossa moeda. E o Bitcoin, amigos? Estamos na iminência de um topo histórico. 389 mil reais, próximos aí aos 68.400 dólares. Mas como assim, Bruno? Topo histórico está marcando 68 mil dólares e não 70 mil dólares. Isso aqui é o sinal de que o dólar está se valorizando também, globalmente falando, né? Porque a última vez que bateu esse patamar em reais, em dólar estava batendo em 70, 71 mil. Tá? Então está subindo o Bitcoin, está subindo o dólar, né? Bitcoin na iminência do novo topo histórico ali, que em reais seria algo em torno de 391 mil reais. Tá? Dá para acontecer nesse ritmo nos próximos dias. Ethereum, por outro lado, muito longe do topo histórico, mas também subindo 15 mil reais, 2.600 dólares. O Ethereum tem um espaço muito grande ainda para ganhar, enquanto o Bitcoin já está lá, né? Mas aí cuidado, tá? Em topo histórico é sempre bom tomar cuidado. E é isso, amigos. A gente encerra o vídeo por aqui. Agradeço a todos do fundo do coração. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Excelente final de semana a todos. Um abraço e fui. Vai sim, obviamente.